Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou Franco Almada, hoje estou aqui sem meu amigo Rafael Salles, mas você está no Amigos de Lei, uma conversa extra jurídica. E hoje, nosso programa especial em homenagem ao Dia do Advogado, ao mês do advogado, da advogada. Estou recebendo aqui duas amigas, advogadas atuantes na área trabalhista, doutora Jane Calisto e doutora Patrícia Maia. Sejam muito bem-vindas. Muito obrigada. Obrigada pelo convite, Franca. É um prazer estar aqui e a gente fica muito feliz, né, de poder falar um pouco sobre a advocacia, falar um pouco sobre a Trace e o que mais for perguntado. A gente está aqui à disposição. É um grande prazer. Muito obrigada. Boa tarde a todas e todos. Esse momento é bem especial, né? Eu estava viajando, quando ele me convidou, eu cortei a viagem no meio e disse, não, eu tenho que estar presente, porque realmente é bem importante essa conversa que a gente vai ter sobre a advocacia trabalhista. E você que está acompanhando esse programa, o que você pode esperar dele é muita conversa sobre a advocacia raiz, digamos assim. A advocacia, a gente estava conversando aqui nos bastidores, aquela mesmo de balcão, aquela de conversar com o servidor, aquela do olho no olho. A gente vai falar aqui sobre gestão de escritório, sobre atendimento de cliente e também sobre questões sociais. Estamos aqui recebendo a presidente e vice-presidente da ATRAS, que é a Associação dos Advogados Trabalhistas do Ceará. Então, essa associação que é tão importante para a gente e que agora estamos no mandato que se inicia, né, Jane? Então, vamos falar um pouquinho disso também. Então, fica aí com a gente, porque vai ter muito sobre a advocacia. Eu quero começar aqui também falando dos nossos apoiadores, falar aqui de Mispa Segurança, falar de Uritu Cafés Especiais, falar de Espaço Fateixa. E você que quer ser um apoiador do Amigos de Lei, entre em contato com a gente, fala com a nossa produção, que com certeza a gente tem também interesse em lhe ter como apoiador. Vamos começar aqui. Vou falando com a doutora Jane, doutora Patrícia, mas a primeira coisa que eu vou fazer é deixar os doutora de lado. Nosso bate-papo aqui é mais informal, apesar de estarmos no mês do advogado, mas a gente tem a conversa mais direta, somos amigos aqui também fora da advocacia, então a gente tem mais liberdade para isso. Jane, me conta um pouco aí da história de como a Jane hoje chegou a ser advogada. Como foi essa escolha lá atrás? Era muito já aguerrida desde a infância? Conta um pouco sobre isso. É verdade. Tudo bem que você falou. Bom, primeiro eu vou fazer uma pequena correção, meu amigo, sem querer ser antipática, mas é porque isso sempre me incomodou e sempre me incomoda ainda. Claro que isso é muito comum que as pessoas falem dessa forma. É o mês do advogado, né? Na verdade, é o mês da advocacia, porque a gente se sente representada também, né? Então, a nossa associação, por exemplo, é a Associação dos Advogados Trabalhistas do Ceará. É uma entidade que tem 49 anos, vai fazer 50 anos no próximo ano. E nós temos a nomenclatura da associação, a Associação dos Advogados, que inclusive nós já estamos preparando a alteração estatutária para a gente mudar esse nome de Associação dos Advogados para Associação da Advocacia Trabalhista do Ceará. Uhum. Tá? Então, só esse destaque, que eu acho que é muito importante a gente sempre estar relembrando essas questões e essa nomenclatura, a forma como a gente trata, porque isso vai, né, confirmando aquilo que a gente é, e hoje nós somos maioria, né, da advocacia, não só local, mas da advocacia brasileira. Mas deixa eu falar um pouco sobre como tudo começou, né? Como você diz, eu sempre fui aguerrida. Quer dizer, meu primeiro movimento que eu participei foi na escola, ainda, né, muito cedo, participando da campanha do Zé Limpinho. Teve uma grande campanha na cidade, que a gente tinha que limpar tudo, né? Essa coisa de educação mesmo da escola. A primeira educação da escola, de você, né, limpar a escola, de você se preocupar com o lixo, de tratar dessa questão do lixo, como era importante, isso teve na escola. Então, eu me engajei logo de cara, fui super engajada e fiz campanha nos bairros, distribuindo panfleto e tudo mais. Então, já foi bem cedo, eu já comecei. E aí, participei do movimento secundarista, do movimento da universidade, né, também, junto ao DCE, ao centro acadêmico, fizemos vários movimentos já na época da faculdade, né, participando de greves e tudo mais, de forma muito ativa, por sinal. E aí, quando nós chegamos
na vida profissional, né? Então, assim, a minha preferência pelo direito do trabalho, né, e pelo direito sindical foi praticamente natural. Mas antes disso, assim, a minha opção pelo direito, assim, bem no início eu já sabia que eu queria ser advogada. Então, desde o começo. Tanto que quando eu me inscrevi, né, para fazer o vestibular, eu me inscrevi para direito na UFC e me inscrevi na Unifor. Mas como tinha também a UES, era o que tinha na época, UFC, Unifor e a Universidade Estadual. Como a Universidade Estadual não tinha direito, eu fiz ciências sociais, né? Porque era a coisa mais próxima do social que tinha nas ciências sociais. Vou me inscrever para ciências sociais. Então, fiz o vestibular na UFC, na Unifor. Aí, quando chegou no dia do vestibular da UES, eu digo, não vou fazer não, que eu não quero ser. Eu não quero ser outra coisa, eu só quero ser advogada. Então, eu não vou fazer, porque se eu passar também eu não vou, então eu não vou nem ocupar essa vaga. Então, eu não fui para o vestibular da UES exatamente porque a minha opção já era certa. Inclusive, no Farias Brito, que eu estudava no Farias Brito, eles faziam aqueles testes vocacionais, e os meus testes vocacionais todos eram voltados para essa área do direito. Então, para mim foi uma coisa muito natural, né? Então, quando eu terminei a faculdade e eu fui advogar na área trabalhista e sindical, porque a gente já tinha uma vivência sindical também, na época da faculdade, a gente já tinha uma proximidade com as entidades sindicais. Chegou a estagiar já no sindicato, na faculdade? Não estagiei em sindicato. Por incrível que pareça, a gente tinha uma vivência muito política, mas eu nunca fiz estágio em sindicato. Eu fiz estágio, surpreendentemente, no escritório criminalista, porque era de um amigo do meu pai, e ele quis que eu fizesse esse estágio lá, e eu fui fazer esse estágio. Mas aí era muito mais uma vivência do dia a dia, né? De contato com os trabalhadores, de contato com o jurídico das entidades sindicais, que não eram muitos, né? Na verdade, na época não eram muitos. Mas a gente tinha essa proximidade muito grande. Foi nessa época que, inclusive, eu conheci o doutor Benedito de Paula Bezerril, que foi um dos fundadores da Atras. Inclusive foi homenageado agora para dar essa referência, né, Jane? Exatamente, foi homenageado agora na OAB, com a medalha José Martins Rodrigues, né? Uma grande comenda, uma grande referência da advocacia trabalhista. Então, para mim, foi tudo muito natural já começar a trabalhar nesta área, que é a área que me apaixona, porque eu sou muito movida pela paixão. Né? Então, assim, eu tenho que acreditar nas causas que eu defendo. Se eu não acreditar, eu nem embarco. Entendeu? Então, assim, eu preciso estar ganha para aquilo ali. Então, quando eu estou ganha, independente do resultado, aquilo ali vai me dar muita satisfação. Quando eu digo independente do resultado, é independente do resultado mesmo, financeiro, ou seja lá qual for. Eu acho que uma das ações que mais me deu, assim, alegria, né, satisfação, foi uma ação que eu praticamente não ganhei nada, financeiramente falando. Mas me deu muita satisfação porque eu consegui um resultado muito positivo, que era uma reintegração de um trabalhador que passou por grandes dificuldades, grande sofrimento, um assédio violento, e realmente a gente não teve nenhum ganho financeiro, substancial, né? Digamos assim. Mas são causas que eu me apaixono e que me dá muita satisfação, e isso me move. E você, Patrícia? Patrícia já também tem outros juristas na família, né? Mas você, como é que chegou na advocacia? Bem, na realidade, não chegou inicialmente pelos juristas, né? Inicialmente, quando eu estava me formando com 17 anos, terminando o colégio com 17 anos, foi uma das... inicialmente, quando eu estava estudando, meu pai e minha mãe, eles eram pessoas bem humildes que realmente deram para a gente o estudo, né, como presente. O melhor presente que ele deu para a gente foi o estudo. A gente estudava na época na melhor escola que existia aqui em Fortaleza, que era o Colégio Cearense. Estudei lá também. Pois é muito bom, dá muita saudade. E a partir daí eu seguia muitos passos, não do meu pai, que era também um jurista, mas da minha mãe, que eu sempre gostei de ajudar, eu sempre gostei do social, e a minha mãe era aquela que era o centro da família, que ajudava todo mundo e tal e tal. Então, quando eu terminei, né, o segundo científico, na época, decidi por direito, por imposição do meu pai, e serviço social por coração. Então, comecei no serviço social, porque fui fazer a prova do direito, até, eu acho que é da época da Jane, não sei se da tua época, na época a gente não podia zerar,
no direito. Então, na UFC, né? Só tinha o UFC estadual e Unifor. Então, não podia zerar. E meu pai, Unifor, nem pensar, porque a gente não podia ir para a Unifor, porque era muito cara na época. Então, eu fui para fazer a prova de serviço social, a qual eu passei logo, e fui para o direito. O direito, eu comecei a me empolgar, né? Mas me empolgar na prova, porque eu comecei a ver que a prova era bem tranquila. Eu disse, rapaz, eu acho que eu vou fazer essa prova, vou continuar. E nessa época eu tive um problema de saúde e tive que fazer a prova numa salinha reservada. Eu e um outro candidato que era também do direito, propositadamente, para a gente não trocar a prova, não conversar e tal. A gente fez uma sala reservada, eu e ele fazia direito e eu estava optando pelo direito e eu também. Então, eu estava muito bem e, tipo assim, a gente já sabia até a colocação, acho que eu vou ficar lá entre os 20. E ele também, né? Aí a gente conversava muito, a gente vai ficar entre os 20, mas aí, por conta do problema de saúde, eu fui fazer a prova muito nervosa, que eram 2 dias de prova, no segundo dia era o quê? Português e inglês. Em inglês eu tinha acabado de fazer o IBU, doutora. Doutora, então eu deixei o inglês para lá, né? E fui fazer a prova de redação, né? Redação era muito importante para o direito, fui fazer. O que é que aconteceu? Terminei a prova de redação em cima da hora, faltando 20 minutos. Agora eu vou fazer aqui o direito, ou a prova de inglês. Quando eu vi a prova de inglês, tinha o título, A Cigarra e a Formiga. Eu nunca tinha visto essas 2 palavras. Me deu um nervosismo na hora que eu fiquei, deu um branco geral, eu comecei a chorar e chorar e chorar. Aí o rapaz disse assim, ei, o que você está precisando? Eu te dou para tu não zerar, me diz aí o que é. Eu digo, eu tô fazendo a prova de inglês, ele disse, e eu de espanhol. Aí me lascou. Aí pronto, por conta disso, eu cheguei em casa muito tarde, minha mãe disse assim, minha filha, você estava comemorando? E eu chorando, ela comemorando, chorando. Tudo bem. Aí deixei o direito de lado, entrei no serviço social, gostei muito. Mas o serviço social já estava me aproximando do direito. Por quê? Porque eu queria o serviço social de empresa. Então, eu era responsável por empresa, eu estava no departamento de pessoal direto, comandava o departamento de pessoal das empresas têxteis, com muitos funcionários, 5.000 funcionários, 2.000 funcionários. E aí eu fui me apaixonando pelo direito nessa situação. E o meu pai gostando. E o meu pai gostando. Meu pai era procurador federal da UFC. E aí meus irmãos já estavam fazendo o direito, já estavam concluindo, e eu disse, rapaz, quer saber de uma coisa? Eu vou fazer direito. Já tinha terminado o serviço social, mas o serviço social tinha uma remuneração muito baixa, né, e um trabalho muito grande. E aí eu disse, quer saber de uma coisa? Eu vou sair já que eu estou gostando muito dessa área, eu vou fazer o direito e vou procurar a área trabalhista. Porque eu já sabia tudo, tinha uns livros lá no departamento de pessoal que eu ficava observando e gostando das leis, férias, eu entendia tudo já. Aí já entrei, fui fazer já com alguns anos de formada, né, em serviço social, fiz o direito e me apaixonei pelo direito. Quando chegou no direito, eu realmente disse, aqui eu posso fazer o social, né, e ter uma remuneração melhor e me encontrar. Ainda tem uns honorários. E agora é os PIX, né? Exato. Agora você é PIX. Quando você tá assim... Serviço social aposentava o povo, agora aposenta e... Agora a gente já aposenta, exatamente. E ainda existe um probleminha que depois eu vou falar entre o serviço social e o direito. Mas então o serviço social e o direito, eles se integram, né? Principalmente na área que eu escolhi, que é a área trabalhista. E aí, os meus irmãos, eu vi os meus irmãos estudando para concurso, comecei a me animar, comecei também a estudar, mas aí, infelizmente, né, ou felizmente, né, aconteceu um problema de saúde seríssimo na minha família, vários problemas, em que eu sou a única filha. Então, eu renunciei, já estava formada à época, mas eu renunciei tanto o serviço social, que eu trabalhava como assistente social e como advogada, renunciei ao serviço social e o meu pai disse assim, olha, minha filha, faça o seguinte,
fique com a gente, não faça agora, deixe de trabalhar e trabalhe para a gente, que eu lhe pago a mesma coisa que você ganha no serviço social, que era muito pouco. Aí eu digo, rapaz, quer dizer, eu vou fazer isso mesmo. E fui seguir meu coração, deixei o serviço social, deixei o direito, passei um tempo que eu não me arrependo jamais, eu ganhei esse tempo, porque eu fiquei cuidando dos meus pais, e era para isso, uma das minhas missões nesse mundo foi essa, e eu cumpri fidedignamente, faria tudo outra vez. E somente após o falecimento do meu pai, que era quem não era sugava, mas tipo assim, sugava, porque ele queria muito que eu ficasse perto dele. Ele era tudo, tudo era comigo. Então, eu deixava de dormir na minha casa para dormir com ele, ele fazia, ele dizia assim, minha filha, não vá não, fique aqui, seu pai não vai estar aqui amanhã. Aí... E aí eu fiquei cuidando dele. Quando ele faleceu, no dia que ele faleceu, no dia posterior, eu disse, eu vou agora advogar. E eu fui com a cara e a coragem. Meus irmãos, à época, já eram juízes, eu já fui... Aí é que eu fui começar a estudar para concurso, mas aí realmente foi um pouco tarde e eu vi que não era o concurso que eu queria esse contato próximo. A minha advocacia difere um pouco da advocacia dos demais colegas, porque eu junto o social. Então, quando eu junto o social... Às vezes eu vou na sua casa, você é meu cliente, eu chego lá na sua casa porque você não quer ir no escritório. Então, o meu escritório é a casa do cliente. Estava nesse instante no interior, meu escritório é a casa do cliente. Eu estou para fechar a minha sala porque quase ninguém vai lá. As pessoas querem que eu vá até eles. E eu vou. E eu acho isso interessante. É um diferencial. Né? O contato pessoal, não só com o cliente, também com o juiz, com o servidor. Eu gosto muito desse contato, porque é aí que a gente consegue comprovar e lutar pelo direito do nosso cliente. Então, foi assim que meus irmãos hoje... tive um irmão que era juiz do trabalho, faleceu muito jovem, o outro também é juiz e agora é desembargador, e o outro também está nessa mesma carreira, mas na Cefaz, né? Mas, assim, todos ligados agora à área do direito e cada um com a sua especificidade. Eu gosto muito do direito que atua no social. Uma curiosidade, viu? A minha mãe é formada em Direito, em Serviço Social e em Biologia. Eita, faltou só a Biologia. Serviço Social e Biologia. Mas ela sempre foi muito pro lado do Serviço Social. Apesar de ter se apresentado como oficiala de justiça, ela praticava muito o Serviço Social. O que eu queria falar agora era sobre a recente posse na Trace. Então, eu queria que vocês falassem um pouco dessa experiência. Não sei, Jane, se você vai me corrigir de novo, mas você é a primeira mulher presidente da Trace? Sim. Sim, né? Acertei aqui. Não vou corrigir, não. Acertou. E fala um pouco das expectativas, fala um pouco do que está representando esse momento para vocês. Eu tive a felicidade de estar com vocês na pós-festiva, naquela primeiro evento festivo, digamos assim, né? E a gente percebe um clima de muita expectativa no ar. Então, já estamos no próximo mês aí no primeiro evento regional da Trace, que a Trace vai, na verdade, representar a advocacia cearense, né, no CONAT, não é isso? Fala um pouco sobre tudo isso. No CONAT. Para a gente é um momento muito especial mesmo, né? Como a Patrícia falou inicialmente. A gente tinha uma expectativa grande, né? De várias pessoas. Eu já tinha recebido convite para concorrer às eleições da Trace em vários outros momentos. Mas, assim, apesar de eu sempre ter uma proximidade com a Trace, já fiz parte já de uma diretoria, né? No cargo de diretora social. Já tive essa experiência, não foi assim muito satisfatória, porque a gente tinha não tinha autonomia para exercer essa atividade, esse cargo, né? Então, assim, por conta dessas dificuldades da própria gestão, né, nós não tivemos como realmente realizar um trabalho que a gente gostaria que poderia ser realizado. Infelizmente, isso não foi possível. Mas, assim, eu sempre fui muito próxima, sempre votei.
né? Fiz parte da reestruturação da Trace, que foi em 96, né? Então, assim, a gente participou desde o início. Assim que eu cheguei na advocacia trabalhista, eu conheci a Trace, até porque o Benedito, né? Eu já conheci o Benedito Bezerril, e ele era presidente da Trace. Então, a gente tinha uma proximidade, eu participei da Trace desde o início. Então, assim, mas nunca tive interesse de concorrer à presidência da Trace, nada disso. Mas aí, por conta de uma gestão que realmente se prolongou muito, né? Porque foram sucessivos mandatos ao longo dos anos, e as pessoas sempre me provocando, né, para este desafio, né? E aí, eu já tinha atuação na OAB já há muito tempo, né? Desde a época da gestão do Hélio Leitão, e depois, né, com o Arinaldo. Já fazia uma atuação também junto à comissão, primeiro comissão de Direito do Trabalho, depois comissão de Direito Sindical, já tinha um trabalho realizado, e aí o pessoal ficou nessa insistência de, não, vamos começar a trabalhar de forma organizada, de forma que a gente possa entrar com um projeto de mudança, um projeto de uma nova entidade, uma nova associação, e vamos reunir, né, pessoas, amigos, como eu coloquei, inclusive, no dia do discurso da posse, que tudo parte da amizade. Né? Então, assim, você tem que juntar os amigos e as amigas para que você possa construir junto, né, um projeto de mudança que é comum a todos. Então, as pessoas precisam abraçar esse projeto, né, construir as propostas de gestão junto. Então, a gente tinha algumas ideias do que a gente queria implementar, caso fôssemos eleitos e eleitas. Mas aí esse projeto foi construído, né? Fizemos várias reuniões, né, de planejamento, de organização, para que a gente pudesse pleitear, através de uma chapa, as eleições da Trace. E aí a gente concorreu às eleições e o resultado, né, foi favorável, felizmente. As pessoas gostaram da proposta, gostaram da campanha que foi feita, a gente divulgou uma série de itens que a gente acha que é importante, desde a reestruturação da Trace da forma mais elementar, como cadastro de associados, que a gente não tinha, que nós estamos construindo, né, regularização dos associados, né, mais antigos, que não tinha cobrança de anuidade, porque eles não vinham pagando, efetuando o pagamento, por total falta de cobrança mesmo. Então, a gente está regularizando tudo isso, estamos criando um site para a Trace, reativamos o Instagram da Trace, que inclusive foi criado pelo nosso tesoureiro da gestão atual, na época ele estava comigo nessa iniciativa que nós tivemos de tentar participar mesmo através de uma diretoria, com cargos específicos. E aí a gente, né, começou já a fazer alguns eventos. A gente fez um primeiro evento com o objetivo de pagar a dívida da Trace perante a nossa Associação Brasileira. Pagaram? Deu certo? Deu certo. Pagamos a dívida perante a ABRAT, a Associação Brasileira da Advocacia Trabalhista. O evento foi um sucesso, tanto de presença de público, né, como de satisfação das pessoas que estiveram lá, como também de colaboração das pessoas que, mesmo sem ir, né, para o evento, porque era véspera do Dia dos Pais, muita gente viajou. Quer dizer que entrevistaram até gente lá no evento. Então. Foi! Um podcast muito famoso, que chegou lá e nos entrevistou, fez a cobertura do nosso evento. Então, a gente agradece muitíssimo por esse apoio. É muito importante a gente estar junto, porque é o que eu digo, para a gente ir mais rápido, a gente pode ir sozinho, mas para a gente ir mais longe, a gente precisa ir junto. Né? Então, a gente precisa estar junto com as pessoas para que junto a gente possa construir. E aí a gente já vem implementando uma série de projetos, né, e de propostas da nossa campanha. Como essa questão da regularização, INSS, Receita Federal, cartório, que estava tudo irregular, a gente regularizou tudo. Né? Estamos criando o site, vamos fazer agora, no final do mês, dia 27, inclusive quero convidar, né, a advocacia trabalhista em geral a participar. É uma plenária da advocacia trabalhista, legal, onde a gente pretende, vai ser lá na sala da OAB, um novo espaço da OAB, a gente já requisitou esse espaço para que a gente possa ouvir a advocacia trabalhista. O que está incomodando, aonde é que está tendo dificuldade, quais são as varas que têm problemas, quais são os problemas, no tribunal tem problema, nas turmas tem problema, sustentação oral é problema, né, servidores, tem alguma questão específica, ou não, só tem elogios, a gente recebe elogios também, né? Uhum. Então, a gente está buscando ouvir para que as pessoas digam onde é que as questões estão realmente incomodando mais, as prerrogativas estão sendo respeitadas. Então, a gente precisa ouvir a advocacia trabalhista para que, em cima dessas queixas, desses reclamos ou dessas sugestões ou elogios, a gente possa trabalhar, porque nós já solicitamos, inclusive, uma
reunião com cada titular de vara da Justiça do Trabalho, para que a gente possa conversar com cada um dos magistrados e nos apresentar como nova gestão e apresentar também as questões que estão incomodando, estão dificultando, né, a prestação jurisdicional, dificultando o exercício profissional, o que está com maior dificuldade, o que está travando, que a gente pode tentar solucionar. E é esse o nosso objetivo. E é só ouvindo os atores que estão no dia a dia da Justiça do Trabalho para que a gente possa fazer esse encaminhamento, porque a Trace tem esse papel, né? A nossa associação tem esse papel de blindar, o guarda-chuva de proteção da advocacia trabalhista, que não precisa se expor diretamente com o magistrado, até porque a questão que aflige um advogado ou um advogado, normalmente atinge a todos. Né? Então, se a gente tem uma questão específica com aquela vara, a associação é que tem que ir lá e tentar conversar com o magistrado para resolver da melhor maneira. E é esse canal de interlocução que a gente está abrindo. Já tivemos a primeira reunião com a diretora do fórum, né, a doutora Ivane, que nos recebeu muito bem. Tivemos também uma reunião com o presidente do tribunal, doutor Duval César, que também foi muito solícito com a gente, nos recebeu muito bem. Apresentamos um documento das primeiras reivindicações e eu já soube que ele encaminhou para uma comissão específica que foi destinada a tratar dessas questões e nós estamos só recebendo, aliás, aguardando uma nova reunião onde a gente possa receber as respostas dessas primeiros pleitos que nós apresentamos. Agora eu vou dar uma oportunidade aqui para vocês de vender o peixe da Trace, tá? Eu, advogado trabalhista, não eu, porque eu já sou associado da Trace, estou em dias, já paguei, tudo bem certinho. Mas o advogado trabalhista, a advogada... E votei. O advogado trabalhista, a advogada trabalhista, que não tá associado ainda à Trace. Pronto. Por que é que essa pessoa, esse colega, essa colega, ela tem que se associar, ou por que seria bom para ela se associar à Trace? Pronto, você quer responder, minha vice-presidente? Super poderosa. É a super poderosa que fala tanto que deixa a gente assim, né? Mas, na realidade, é muito importante. Inclusive, nós estamos com uma campanha a ser lançada, né? Eu estava exatamente conversando com a doutora Jane aqui antes da gente começar, sobre as nossas propostas, né? Propostas de campanha, que eu estava aqui passando aqui o dedo aqui no celular, que elas estão todas aqui, e estava vendo que estão todas já em implementação. Elas não são campanhas, não são propostas que estão paradas. Elas estão em plena atividade, nós estamos realmente seguindo passo a passo, e o último passo dessa campanha, né, ou dessas propostas, seria exatamente chamar o novo associado. O novo associado, ele é como a Jane falou aqui, ele vai ter um guarda-chuva de proteção. Hoje mesmo eu estava viajando e no caminho eu recebi a ligação de uma advogada dizendo: doutora, estou sabendo aí que você está muito bem, parabéns e tal, mas eu estou com um problema muito sério numa determinada vara do interior, né? Eu até pensei que era civil, não estava nem entendendo o que ela estava falando, que eu estava na estrada. Ela disse assim: olha, porque eu passo o problema, eles dizem que vão responder e não respondem, e aí, como é que eu faço? Né? O advogado trabalhista, ele vai ter na gente um real representante. Ela vai nos repassar e não vai aparecer de frente, porque você sabe que eu chego lá e digo assim: doutora, está acontecendo isso, assim, eu estou muito chateada, que dali pode gerar um problema para você, advogado. Mas para a Trace, que está ali representando, não, porque nós temos os caminhos. Nós vamos levar a sua reivindicação ou para a ouvidoria, ou para a corregedoria, ou para o próprio tribunal, ou para a própria vara, né? Porque inicialmente a gente quer um consenso, a gente não quer ficar, olha, aconteceu isso, igual a menina amarela, eu vou contar para fulano. Não. A gente vai tentar resolver da maneira mais técnica possível, mais profissional possível, com o profissional que está dando aquele problema. Se é um juiz, a gente vai chegar pelo diretor, fazer que nem os outros, comendo pelas beiradas, vamos começar, né, tratando a situação dessa forma, tratando através do diretor, até chegar onde realmente está doendo, onde realmente tem a ferida, e tentar resolver. E como que
como que você, que não é associado, vai se associar a gente? Por que que você deveria se associar? Porque exatamente por essa visão, né, que a gente vai realmente proteger, né, esses seus direitos, e também porque a gente vai lançar campanhas, né, de convênios, a gente vai procurar, agora vai começar nossa próxima reunião da diretoria, Dia 30. vai ser dia 30 agora, vai ser exatamente para começar a campanha de conseguir convênios, conseguir benefícios para o advogado trabalhista, né? A gente já sabe, eu estava até discutindo com ela, a gente pode até pescar na CAAS, na OAB, quais são os benefícios que já existem, mas a gente quer inovar, a gente quer colocar aquele benefício que realmente o advogado trabalhista está necessitando. E é muito importante, só complementando aqui, tá, Franco, que a Patrícia falou muito bem sobre a importância de você se associar à entidade. Primeiro, você fortalece a entidade, né? Segundo, você fortalece a sua própria atividade profissional, porque se você tem uma entidade forte, né, que é respeitada, porque o nosso objetivo, como a Patrícia colocou, a gente quer utilizar a instituição, nosso diálogo com as varas, com os magistrados, com o tribunal, é um diálogo institucional. É diferente. Então, a gente vai tratar das questões de forma institucional, porque o nosso objetivo é comum, né? O que a advocacia quer e o que o tribunal quer, a Justiça do Trabalho quer? Quer entregar uma prestação jurisdicional célere e eficiente. Né? Então, o objetivo é o quê? É o cidadão, é a empresa que vai para ter seus interesses defendidos. Então, a gente quer que isso aconteça da forma mais tranquila, mais pacífica, mais civilizada possível. Então, é esse o nosso propósito. A gente tem que chegar exatamente nesse ponto, né? Que a Justiça do Trabalho, ela também quer entregar um bom trabalho. Claro. E nós também queremos entregar Os nossos objetivos são comuns, é por isso que a gente quer trabalhar dessa forma para tentar resolver da melhor maneira. Como a gente tem realmente esse diálogo aberto, a gente, né, pelo conhecimento que a gente tem das pessoas, dos magistrados, dos desembargadores, a gente tem esse canal, né, de interlocução já aberto, franco, e onde a gente pode realmente levar todos os pleitos da advocacia trabalhista. E um tema muito importante que fez parte da nossa campanha também, que é a questão do aprimoramento profissional da advocacia. Então, a gente quer cursos, realizar muitos cursos, inclusive cursos periódicos. Nós temos na pasta, né, na secretaria responsável pelos cursos, pelos congressos, pelos eventos jurídicos, a doutora Ana Virgínia Porto, que é uma professora muito experiente, que você conhece muito bem, e a gente quer reunir, não só porque só uma pessoa só não vai conseguir, né? Mas a professora Vanessa Oliveira também, que também está na nossa chapa, tem o Alberto Fernandes, que também é professor, e um advogado também muito experiente, que também está nesse grupo de estudo dos cursos e dos eventos jurídicos que nós vamos promover em favor da advocacia trabalhista. Eu acho muito importante esse papel da associação e também importante que o advogado entenda o papel de cada setor ligado ao AB ou às associações. Às vezes o advogado cobra uma postura, por exemplo, no meu ponto de vista, e falo isso com uma certa propriedade, já prestei o meu serviço à OAB, fui conselheiro lá na estadual na gestão 2019-2021, junto com a Jane, né, inclusive, antes disso na Comissão de Prerrogativas e TDP, que virou TDP depois. Mas, por exemplo, o que é, vamos falar aqui da nossa área trabalhista, o que é que a gente está voltado para trabalhista? Comissão de Direito do Trabalho, associação e, digamos assim, o TDP vendo a questão das prerrogativas. Às vezes o advogado cobra até uma atuação da Comissão de Direito do Trabalho, que no meu ponto de vista a Comissão de Direito do Trabalho teria uma atuação mais acadêmica, de fazer eventos, né, de fomentar. E acaba que por uma, digamos assim, um espaço vazio deixado pela associação, o advogado quer que a comissão também defenda as prerrogativas, quer que defenda o direito, quer que veja a hora que o juiz chegou, e aí a partir daí vai havendo uma falha, um ruído de comunicação. Exatamente, às vezes, importante entrando isso. na atribuição de um ou de outro. Nós temos o TDP, que é o Tribunal de Defesa e Prerrogativas, que é mais focado no ferimento das prerrogativas, questões realmente de arbitrariedade ou algo nesse sentido. E a Trace, eu acho que ela vem realmente para andar nesses dois mundos, né? Exatamente. Tanto do aprimoramento acadêmico, técnico do advogado, acho que a palavra melhor é técnico mesmo, do advogado, quanto para pleitear essas reivindicações. É porque a Trace, só um minutinho, porque a Trace, o objetivo principal dela
é estar no meio da advocacia trabalhista, sentindo realmente as dores do advogado. Eu sou advogada trabalhista militante e já me vi esperando. Chegou 8 horas e o juiz chega às 9 e ele marca minha audiência às 8. Eu perdi quanto tempo aí? Porque o meu tempo é dinheiro, né? Meu tempo é dinheiro. Eu saí de casa, moro um pouco distante da Justiça do Trabalho, tenho que enfrentar um engarrafamento. Chego lá 8 horas e o juiz chega às 9 e não dá nenhuma satisfação, porque às vezes ocorre realmente, como pode ocorrer com a gente, um problema, né, familiar, algum contratempo, mas sempre chegar às 9 horas e marcar a audiência para 8 é um desrespeito. Em primeiro lugar, é um desrespeito ao advogado. E ninguém fala, não, porque é o juiz, ninguém fala. Então, nós que estamos ali, enquanto advogados e enquanto membros da ATRAS, associados à ATRAS, fazendo parte da direção da ATRAS, nós estamos vendo, e aquilo dali a gente tem que levar, não pode guardar para si, não pode guardar uma reclamação dessa que essa colega nos fez agora, né? Me ligou em plena viagem, ela me ligou para me contar a situação que está acontecendo numa vara de interior. Eu digo, olha, vamos, formalize que a gente vai levar para o setor correspondente, pode ter certeza. Então, a gente está no meio, né? Está ali diretamente, é muito importante. Então, é por isso que a gente tem que ter vários filiados atrás, porque todos eles serão pessoas eu que acho estão... eu acho que é exatamente chegar nesse tom, porque se a gente... Então, sei lá. Se a gente parte do... É o teu. Se a gente tá partindo do pressuposto, né? Como vocês bem falaram. Que Aí é nesse sentido, tá, Franco? Desculpa só interromper, mas só complementando esse detalhe, que eu acho que é muito importante para a advocacia trabalhista, essa questão das prerrogativas, como você falou. O TDP realmente ele é responsável, né, pelas violações das prerrogativas e tratar dessa questão, mas de toda a advocacia no estado do Ceará. Uhum. Então, a ATRAS, pensando exatamente nisso, que é uma das nossas propostas, né, Patrícia, é a criação da Comissão de Defesa das Prerrogativas da Advocacia Trabalhista. Uhum. Bem interessante. Então, isso está no nosso projeto de gestão, está na nossa proposta de campanha, e a gente pretende brevemente, assim que a nossa sala for disponibilizada, a gente tiver a nossa sede organizada, a gente pretende já criar essa comissão de defesa das prerrogativas, exatamente para tratar diretamente com quem está sofrendo os problemas no dia a dia. Então, isso é muito importante. Além dessa questão das prerrogativas, um outro item que é muito importante também para a gente na nossa gestão é a interiorização da ATRAS. Então, a gente pretende levar a ATRAS aonde a advocacia trabalhista está militando, porque hoje vem crescendo muito no interior do estado, a advocacia trabalhista. Nós temos, inclusive, uma representante da advocacia trabalhista do interior na nossa gestão, né, que é a doutora Ana Cecília, que faz parte da gestão da ATRAS nova, e ela é uma representante do interior, e a gente precisa... Muito competente, por sinal, viu? Pois é, e a gente quer criar núcleos em vários locais, os principais pontos, né, do interior do estado. Já fizemos as primeiras tratativas com Juazeiro. O doutor Alberto Fernandes, junto a Juazeiro do Norte, com apoio lá do presidente Vavá, que nos deu todo o suporte, né, de estrutura, para que pudesse haver esse núcleo regional de Juazeiro do Norte e região próxima, né, da ATRAS, para que possa ouvir... Vibração, acho que do teu. Para que possa ouvir a advocacia trabalhista também no interior e tratar diretamente das questões específicas nas varas do trabalho que existem no interior do estado. E é importante, por exemplo, essa questão do horário, né, que a gente estava citando. Às vezes, numa conversa, num diálogo institucional aberto, sem ser questão de corregedoria no primeiro momento ou algo nesse sentido, você identifica, por exemplo, que o juiz, partindo do pressuposto que o juiz quer entregar o melhor, que o advogado quer entregar o melhor, ele pode estar com alguma questão pessoal que não consegue chegar naquele horário. O que faz para resolver? Marcar audiência a partir de 9. Pronto, já resolve a questão. Não precisa... Não, você tem que chegar aqui, obrigado a chegar às 8 horas da manhã, porque tem que chegar... Tem que ter uma maleabilidade nisso. Eu conversei até com um colega nosso no baile do Rubi, que tivemos agora sábado, né, lá no Náutico Atlético, e ele veio me falar exatamente isso, uma específica vara. Eu sei.
né? Você sabe, né? sei, né? Ele me falou, doutora, só marca, ela chega 9 horas. Então ele disse que falou com ela, doutora, se a senhora só 9. chega 9, marque para as 9, 9. porque eu tô aqui desde 8 horas da manhã e eu tinha que sair de Nossa. casa às 7 horas da manhã. Então marque às 9, que não estressa ninguém, fica tudo tranquilo dentro do que foi previsto, né? Aquela história, o combinado não sai caro, né? E falando também de prerrogativas, e eu acho muito importante também essa, se a gente pudesse chamar assim, essa setorização das prerrogativas do advogado trabalhista. Por quê? Experiência própria. Você está lá no TDP, você atua em tudo. Isso. Chega lá, às vezes uma arbitrariedade que acontece na justiça do trabalho, quando eu comparo ela com a que acontece na justiça criminal, parece até algo mais leve. Enquanto a gente está discutindo a justiça do trabalho por um magistrado que não registrou, por exemplo, algo em ata, na justiça criminal eu estou falando de alguém que está dando voz de prisão para o advogado dentro da delegacia. E uma não é mais importante que a outra. Eu acho que em todo caso você está deixando de atender bem um cliente seu porque você está sendo impedido de trabalhar. Então essa setorização, digamos assim, das prerrogativas, essa questão da ATRAS ter a sua comissão própria, eu acho bastante importante. Mais alguma coisa sobre a ATRAS que vocês queriam falar e eu acabei não perguntando aqui, que vocês acham importante deixar registrado? Não, só que agora nosso próximo passo é realmente criar essa campanha, né, para novos filiados, novos associados, porque a partir daí, com a ATRAS forte, com a ATRAS bem representada, é que a gente realmente vai conseguir os nossos objetivos. E uma coisa bem interessante também, que essa campanha dos associados, Associe-se à ATRAS, a gente está lançando agora, né, a partir dessa semana, para que realmente a gente possa trazer as colegas e os colegas a se associar à nossa entidade e fortalecer a entidade. Claro que isso também vem crescendo a partir do momento que você vai mostrando que você tem um novo projeto, que a sua gestão, ela é do interesse da advocacia trabalhista, e isso vai, com certeza, atrair as pessoas a virem para a ATRAS e fortalecer cada vez mais. Mas uma coisa também que as pessoas sentem muita carência e a gente percebeu muito foi no evento que nós fizemos, que foi a feijoada da ATRAS, o primeiro evento, que as pessoas elogiaram muito a organização, né, a comida, a diversão, o reencontro dos colegas. Muita gente reviu amigos e amigas que não via há muito tempo. Então as pessoas sentem falta disso e isso é muito importante. Esse congraçamento, as pessoas se encontrarem, né, se divertirem, rirem, isso é muito bom. Isso aproxima a gente. Né? E a gente tem essa característica, a advocacia trabalhista tem uma característica muito peculiar da união, né, da amizade, por conta do encontro, né, praticamente cotidiano. E aí a gente pretende exatamente isso também, né, fazer com que esses encontros de festivos aconteçam não só uma vez por ano no encerramento das atividades forenses, mas também ocorra ao longo do ano para que a gente possa realmente cada vez aproximar mais as advogadas e advogados da nossa associação. E agora falando sobre a advocacia trabalhista. Vocês, como eu já disse, são referência como advogadas e ainda mais agora como representantes da ATRAS. E muita gente está vendo esse programa aqui, Jane, Patrícia, e está começando na advocacia. E ela fica às vezes olhando, olha, mas eu queria ter a desenvoltura da doutora Jane ali na audiência, queria saber despachar com o magistrado, com o servidor, como faz a doutora Patrícia. Vamos falar um pouquinho agora para esses nossos colegas, né? Na visão de vocês, como advogadas, quais seriam as competências, a gente falando aqui de gestão de escritório, que são necessárias, que vocês recomendariam para que o advogado, a advogada desenvolvesse? Queria que vocês pudessem falar aí cada uma, 3 competências que vocês acham, ó, isso aqui vai por esse caminho, que você também vai conseguir fazer uma boa audiência, você vai conseguir fazer um bom relacionamento, você vai conseguir também se destacar e trazer o melhor para o seu cliente. Eu acho que a primeira coisa, né, eu acho que para você ter realmente desenvoltura e você ter segurança, é você ter preparo, né? Você primeiro, a gente não pode deixar de estudar nunca, nós sabemos disso, né? Então o estudo tem que estar sempre em dia e você tem que conhecer, né, o seu trabalho, conhecer o processo que você vai defender. Se você vai fazer uma audiência, é fundamental que você estude antes, né, o processo, você conheça o que você vai defender, quais são as peculiaridades daquele processo, conhecer o seu cliente bem, para que você possa ter essa segurança necessária. E isso é fundamental. Porque quando você tem esse conhecimento, o juiz pode até ter lido a sua petição, ter manuseado o processo,
virtualmente, claro, né? Ter passado lá, ter lido alguma coisa, mas ele não conhece mais do que você. Isso é uma experiência que eu vou citar aqui, de um concurso que eu fiz. Eu fiz um concurso para juiz de trabalho aqui no Ceará mesmo. E aí, chegando à prova oral, depois das todas as etapas, eu passei num concurso, tá? Vou logo acabar com a curiosidade de todo mundo. Eu passei num concurso, e aí na prova oral, eu fiz a prova, assim, eu disse, ó, porque o tema, ele é sorteado 48 horas antes, né? Pelo menos era assim, não sei como é que tá hoje. E aí você tinha que estudar aquele tema naquele tempo para você fazer a prova oral, né? Claro que a gente se prepara estudando tudo antes, porque tudo pode cair. E aí, quando selecionou o meu tema, eu fiquei em casa durante esse período todo, sozinha, só estudando. E aí, quando eu fui fazer a prova, eu disse, olha, quem vai me examinar conhece bem todos os temas, mas não conhece mais o meu tema do que eu. Porque eu estou há 2 dias debruçada sobre isso aqui e eles não conhecem aqui mais que eu. Então, eu lembro que depois, eu conversando com a doutora Helena Marcílio, numa audiência, depois do intervalo, ela disse que ela fez o concurso junto comigo e ela passou também no concurso. E ela disse, doutora Jane, eu fiquei impressionada com alguém que falou para ela, da banca examinadora, que disse que nunca tinha visto uma candidata tão segura como eu, que ficou impressionado, tanto que eu tirei 8,5 na minha que eu acho que eu devia ter tirado 10, para falar a verdade. Eu tirei 8,5 na minha prova oral, foi uma das melhores notas, né? Porque eu tinha muita segurança no que eu ia falar. Então, eu acho que na advocacia também tem que ser assim, a gente precisa conhecer aquilo que a gente vai defender, aquilo que é o nosso material de trabalho. Se você conhece, você vai se sair bem. E outra coisa, tem que ter total convicção de que você é um ator fundamental na justiça. Então, sem você, aquilo não funciona. Então, a gente tem que ter noção do nosso papel e da nossa importância. Porque isso faz muita diferença, porque às vezes a pessoa, o advogado novo, a advogada recém-formada, tem muito receio, né? Porque muitas vezes alguns magistrados, né, se colocam assim numa situação totalmente diferente da advocacia, como se fosse então tá no pedestal e você é quase inatingível. Então a gente já tem de cara ter consciência de que isso não é verdade, não existe hierarquia, né, entre os atores do processo, judiciário, magistrado, advogado, Ministério Público, estão todos ali cumprindo o seu papel. Então cumpra o seu papel com tranquilidade, respeitando sempre, né, todas as pessoas, para que você possa também ser respeitado, e exija que as suas prerrogativas sejam asseguradas e garantidas. E você, Patrícia, o que é que poderia complementar? É o seguinte, eu tenho uma experiência até própria, né? Quando eu iniciei, como eu te disse, né, eu passei muito tempo como assistente social e, de repente, veio um start, né? Um start, assim, que não veio de repente, porque era a pressão da família toda pedindo, vá para a advocacia. Então, quando meu pai faleceu, como eu te disse, eu comecei aí a ver, olha, eu vou agora advogar. Eu juro a você, na época que eu fiz direito, não existia esses estágios que hoje existem. Não existia aquela ida ao fórum para somar pontos, eu não sei como é que é, né? A faculdade pede para você fazer uma determinada carga horária de visitas a audiências, né? E eu senti muita falta disso. E assim que eu iniciei, eu lembro que eu entrei na fila para o meu primeiro processo. Meu primeiro processo surgiu de uma forma bem assim interessante. A pessoa que trabalhava lá em casa disse que tinha o marido que trabalhava acho que pode falar, porque é uma coisa que já passou e é público mesmo, no Para Todos. Ele trabalhava no Para Todos e foi, de repente, Para Todos fechou em 2008. Para Todos fechou, a Polícia Federal foi lá e tal. E aí ela disse, olha, tem 60 pessoas que precisam entrar na justiça. Eu digo, meu Deus. Aí, meu Deus. Os olhos chegam a brilho. Meu Deus. Então, e eu sem escritório, eu não tinha nem escritório. Eles podem vir para cá? Aí ela disse, pode. Primeira causa foi logo assim, Patrícia. Primeira causa foi assim. Aí recebi todos na minha casa, mas cadê que eu sabia que eu tinha a prática? Aí, antes de eu começar as audiências, o que é que eu fiz e o que é que eu sugiro a todos os novos advogados e advogadas? Que eles procurem assistir bastante a audiência, porque na audiência é uma sala de aula maravilhosa. Até hoje, quando eu chego
antes do horário, que já tenha orientado meu cliente, que às vezes está demorando muito, eu disse, dá licença ali que eu vou assistir a audiência. É muito interessante. Você vê cada situação e você aprende ali na prática. Então, o advogado, ele tem que ser humilde, porque tem que advogado dizer assim, eu assisti a audiência? Ah, sei tudo. Não, eu não sei de nada. Todo dia eu estou ali aprendendo. Então, eu entro na sala de audiência e fico observando, observe o que estude, como a Jane diz, o seu processo, mas a atuação do magistrado, o traquejo. O humor do magistrado naquele dia. O humor como é do que tá? magistrado. Eu não sei se vocês conhecem, tem uma magistrada que ela fica só assim. Às vezes ela ficava na audiência desse jeito. E eu ficava morta de vergonha. Eu botava o cabelo para frente. Para não olhar para você e diga o que é que a doutora quer. É verdade. Então você se encabula. Você se encabula logo e fica numa situação complicada, né? Então, ele não tem que se encabular, ele tem que entrar na sala, assistir a audiência, prestar atenção até aquela audiência que você vai, daqui a 2 horas é a sua audiência, chegue 2 horas antes. Patrícia, observe. Eu recebo muito essa pergunta aí. Minha primeira audiência vai ser daqui a uma semana, como é que eu faço? Daqui a um mês, o que é que eu faço? E observe. Eu falo, olha, quer aprender a fazer audiência trabalhista de graça, é ir e assistir a sua, de preferência, assiste um geral audiência. E depois vai na vara que vai ser a sua audiência. Exatamente. E começa a assistir lá. E por incrível que pareça, você falou assim, olha, eu vou dar uma dica aqui para os advogados recém-formados, para os jovens advogados, eu não gosto muito desse termo, mas tudo bem. Eu digo também, a dica é para os advogados também com mais tempo de formação, viu? Também, todo dia você está aprendendo. Por incrível que pareça, eu às vezes chego lá para fazer a audiência, cumprimento o colega tá lá esperando para fazer a audiência dele, eu pergunto assim, quem é o juiz hoje aí? Eu não sei, nem olhei quem é ainda. Nossa. Então assim, vê que realmente não se tocou ainda do que é importante. Vou fazer aqui só um registro, que nós vamos aqui servir o Uritu Cafés Especiais. Hoje estamos sem o preparo do Rafael Salles, ele nosso barista, né? Rafael Salles aqui que faz todo um preparo. Então, Rafael, não quis ocupar esse seu espaço, vai ficar aqui reservado para você, tá? Mas só para dizer que o Uritu Cafés Especiais é um apoiador de primeira hora do nosso podcast. E eu quero que vocês experimentem aqui esse café especial. Como o Rafael Salles gosta de dizer, que não precisa nem colocar açúcar, porque... Não, café que é café não precisa de açúcar. Porque ele já é docinho por natureza. E essa cor dele, você não é o Rafael, mas essa cor dele, assim, a gente pensa, olhando assim, que ele é um café fraco. Mas é uma cor âmbar, né? É característico do café, dos cafés especiais, né? Característica dos cafés especiais. Isso aqui foi uma colheita toda programada, né? No inverno europeu, não sei da onde, né? Mais ou menos isso. Grãos selecionados. Grãos selecionados, colhidos por virgens. Você precisa de uma aula com o Rafael a respeito. Depois eu vou editar aqui ele apresentando esse café. Mas é exatamente isso que a gente começou aqui, né? Saber a prática é estar lá na prática. Estar na prática. Exatamente. É chegar antes, é perguntar, né? É conversar ali naquela antessala, né? Que os advogados experientes e os não experientes estão lá. E aí você conversa, não ter receio. Olha, como é que é esse juiz aí? Porque infelizmente... ou felizmente, né? Os juízes, eles cada um tem uma maneira de agir, né? Nós também temos a nossa maneira de agir. Então, não custa nada você saber, né? Aonde você está pisando, né? Isso ajuda, inclusive, a você perder o nervosismo, né? Se você está ali, conversa com os colegas, você descontrai, né? Aparece aquela balinha para vender, você compra. Então, você já se descontrai ali, conversando com os colegas, pegando uma dica, entra na sala de audiência, sai. Então, aquilo ali vai passar a ser um ambiente muito mais familiar para você, a partir do momento que você realmente frequenta com mais assiduidade e você assiste, realmente a audiência tem, além dessa questão de você aprender, saber como o magistrado se comporta,
o temperamento dele, o humor dele naquele dia, tudo isso é importante, mas você aprende também com os casos dos outros colegas, porque tem muita situação inusitada, tem muita situação peculiar, muita situação interessante, que isso serve inclusive para os seus diálogos, né, para contar com experiência para os seus próprios clientes, então é importante. E eu tava esperando a oportunidade de falar sobre isso e acabou que vai entrar aqui no tema. Às vezes eu chego lá para fazer audiência, pessoal, e não cumprimento todas as pessoas. Mas é porque, como a Jane falou, às vezes eu vou tão focado, Jane, naquela audiência, do que eu estudei e depois acabo sem cumprimentar. Então, se você passou por isso, eu não lhe cumprimentei, era só esse o caso, tá? Eu vou lá focado para fazer a audiência. Depois que acabar a audiência, aí eu fico mais tranquilo, mais relaxado, converso com todo mundo. Mas Você vê que o Doutor Franco, né? Doutor Franco agora, né? Ele é super experiente, né? Porque eu esteja na frente dele, mas ele é super experiente, muito estudioso. Mas ele acabou de dizer agora que fica mais relaxado depois da audiência. Então, é bom que o advogado que está em início de carreira, ele entenda que isso é normal. Exatamente. Em qualquer idade, em qualquer tempo. Todos nós ficamos nervosos. Claro. A não ser que, Eu costumo dizer o seguinte, quando eu perder esse frio na barriga para fazer uma audiência, para fazer uma sustentação oral, eu vou deixar de advogar. Quando eu perder esse frio na barriga. Tem os artistas, né, que fazem shows e que cantam teatro, seja lá o que for. Artistas, eu vejo muitas declarações deles dizendo exatamente isso. Artistas de anos que fazem aquela sua atividade, né, artista, e eles dizem isso, e aí, dá um frio na barriga? Com certeza. Se eu perder esse frio na barriga, eu perco toda a emoção. Então, isso faz parte da vida, da gente todo mundo passar por isso, né? E claro que a gente está falando aqui de algo controlado, algo normal. Existem, né, os sentimentos que saem fora desse controle, que tem que ser tratado por profissionais adequados. Ninguém está romantizando o pânico, algo nesse sentido. Não, claro. Mas dentro da normalidade, dentro do que se espera de um profissional, se espera realmente essa adrenalina que dá realmente esse frio na barriga e tudo mais. Importante. Eu fiquei até com vontade de contar uns causos aqui, depois a gente vai falar brevemente aí, se vocês tiverem. Mas eu tô com curiosidade, gente. Tu disse assim, olha, eu vou matar logo a curiosidade aqui, eu passei no concurso. Mas me gerou outra curiosidade agora. Passou no concurso para juíza, e aí? Aí, o seguinte, tinha sido o primeiro concurso que eu fiz, né? Então, assim, eu não tinha título nenhum, eu não tinha título. Então, por exemplo, a pessoa que assumiu em primeiro lugar, nas notas gerais, né, finais do concurso, ela ficou muito atrás de mim. Eu fiquei em 23º, 24º, chamaram inicialmente 15 ou 20. Então, eu estava bem classificada, só que quando venho para provas de título, eu não tinha título. Então, eu fiquei... Tu tinha quantos anos, que Paulo lhe pergunte? Eu tinha, acho que 29, 28, 29, por aí, eu acho. E aí, assim, eu não tinha título, então eu fui lá para trás. A pessoa que estava muito atrás de mim, assim, como uma das últimas que passou no concurso, assumiu, né? Inclusive abandonou logo de cara, porque não gostou de fazer audiência. Outros vieram, mas eu depois de pouco tempo depois disso, né, a advocacia foi me apaixonando cada vez mais. E eu sempre, logo no início, eu já dizia, não, eu não queria ter sido chamada nesse concurso. Eu acho que Deus sabe o que faz, né? Eu acho que se eu fosse chamada, eu não seria tão feliz, né, profissionalmente, como eu sou como advogada. Então, a advocacia tem essa dinâmica, né? Esse frio na barriga vem por vários motivos, né? Não só pelas incertezas que a gente tem profissionalmente do que virá naquela decisão judicial, do que vai acontecer na audiência, do que vem depois no resultado do recurso, se a sustentação oral vai ter o resultado que você espera, né? Se aquele contato com o magistrado vai surtir o efeito esperado. Então, são muitas incertezas e isso nos traz realmente uma dinâmica que eu gosto na minha vida. Eu sou uma pessoa muito ativa, então, assim, para mim, tudo é para anteontem. Meu marido disse que eu não sou de 7 meses, eu devo ser de 3 meses, porque, assim, eu gosto que as coisas aconteçam o mais rápido que eu puder fazer com que elas aconteçam. Então, assim, eu gostei muito do resultado, passei no concurso, foi bom, né, ter passado, sempre é bom você ter essa satisfação de que se você quisesse, você poderia conseguir novamente, mas, assim, eu sou muito feliz na minha atividade profissional.
né? Então, eu gosto muito de advogar, então é isso que eu gosto de fazer. E só para que o pessoal entenda e realmente ainda tem gente duvidando aí, mas o importante não é ir para uma pós-graduação logo, não. O importante é assistir a audiência dos outros. Me fala aí algum caso que aconteceu em audiência, um causo, né, como a gente gosta de falar, que para ficar bem evidente o quão é importante conhecer o juiz e a conduta do juiz e, enfim, aquela temperatura de audiência. A temperatura de audiência você observa da seguinte forma. Por exemplo, eu até falei para ti um caso que eu estava advogando para uma empresa, iniciando a advocacia para uma empresa, e é importante você saber o posicionamento do juiz, certo? Porque existem teses e teses, né? Para uma só, por exemplo, para a periculosidade, existem juízes que aceitam determinada situação e tem juízes que não aceitam. Então, você tem que realmente conhecer, né, aquele posicionamento do juiz para você ou se contrapor ou você ir junto com ele, né? Você tem que você tem que estudar realmente, estudar, como o Jane falou, é muito importante e estudar as jurisprudências, né, as decisões daquela vara, naquele aspecto, né? Porque basta você puxar, isso é muito fácil, né? Para quem faz sustentação oral, a dica ampliada, né? Vai fazer a sustentação oral, vê lá as decisões daquele relator, daquela turma. Você fala ali o nome do relator, a excelência julgou dessa maneira. Já chama ali a atenção. Já sabe. Eu fiz isso aí, só interrompendo rapidinho, um parênteses, Patrícia. Um desembargador, entrei com os embargos de declaração num processo exatamente por isso, porque ele tinha julgado recentemente de uma forma totalmente contrária ao que ele julgou no nosso processo. E eu entrei com os embargos e fui mostrar para ele, excelência. O senhor já se manifestou dessa forma recentemente. Olha como o despacho é importante. Muito recente. Fui conversar com ele, levei a decisão para ele. Ele foi mesmo? Foi mesmo. Doutor. Quem foi que foi desse jeito. E aí, ele reconsiderou a decisão dele, né? Ele deu provimento aos nossos embargos e alterou de acordo com a decisão que já tinha sido adotada por ele anteriormente. Então, isso é muito importante a gente ficar atento. Outro insight aqui. Muita gente menospreza o poder dos embargos. E eu tenho conseguido trazer muita questão relevante em embargos. Isso. Porque o embargos é justamente como a gente está falando. Se você consegue ali uma contradição evidente, um erro material evidente, não desista. Eu acho que o papel do advogado é não desistir, né? Não desistir nunca, exatamente. Sem dúvida nenhuma. Então, nessa questão da periculosidade, o juiz tinha um posicionamento X, fechado. E eu cheguei lá para despachar com ele e ele disse, olha, meu posicionamento é esse, você já sabe, não adianta mudar de advogado na empresa, porque a empresa já era conhecida. Não adianta mudar de advogado, porque o meu posicionamento é esse. Eu disse, sim, excelência, mas o meu posicionamento é esse. Aí falei. Aí ele ficou. Aí eu notei que ele parou e pensou um pouco, né? No que ele tinha acabado de falar. E disse assim, não, eu vou analisar. Aguarde que eu vou analisar. E, para minha surpresa, veio o posicionamento, ele mudou o posicionamento, porque eu posso mudar o posicionamento, não posso? Claro. Eu não sou obrigada a nascer assim e terminar minha vida assim. Eu posso ser assim e terminar assado. Então, foi exatamente o que aconteceu. Então, o poder da argumentação do advogado é extremamente importante, né? Ele não tem que ter receio, como eu falei para o Franco, não pode ter receio. Você tem que falar, olha, eu estou sendo... A empresa está me pagando os meus honorários para eu defendê-lo. Eu vou defender até o fim. Eu vou defender o meu posicionamento e vou buscar, aí entra o estudo, eu vou buscar todas as teses que estão a meu favor, todos os entendimentos de tribunais que estão a meu favor e me apropriar deles para poder defender meu cliente. E tem que ser assim, sabe? E é assim que você consegue. Por que existem as jurisprudências? Porque Franco. Pois é, as jurisprudências, elas são formadas por qual motivo? Por nossa causa. Porque se nós não defendermos, nunca vai existir jurisprudência. Claro, a gente provoca o judiciário, né? Inclusive é um pleito aqui que eu já vou deixar para vocês. Isso aqui é muito idealista, tá? Da minha parte. Mas é assim que vai construindo um caminho.
Eu acho uma injustiça maior do mundo não constar lá numa ementa de jurisprudência quem foi o advogado Olha, que autor interessante. daquela tese. Uhum. Fica como se fosse o juiz que descobriu aquilo sozinho e julgou daquela maneira. Nós advogados, meu ponto de vista é que nós advogados, nós somos os responsáveis por aquele julgamento. Por Se aquela o, mudança. se o juiz hoje Nós somos os decide, construtores, os né? construtores, se o juiz hoje decide, por exemplo, que é penhorável uma carteira de motorista para o devedor não sair ou Quem foi que um teve essa passaporte ideia? para o devedor não poder viajar, quem teve essa ideia com certeza foi um advogado Com certeza. que colocou lá a tese e teve a ideia. Mas aí quando a gente pega lá o precedente, sai só o nome do desembargador ou da turma que julgou, sem fazer a referência à doutora Jane, dona da tese, entre aspas, a doutora Patrícia. Então, assim, eu vejo que a advocacia, de um modo mais geral, ela teria que se posicionar nesse sentido, sabe? Deixa lá registrado Muito quem foi interessante. a questão, quem foi que fez essa tese. Nos Estados Unidos nós temos algo parecido com isso, Aonde? nos Estados Unidos, né? Algo assim parecido, que quando vai atrás de alguma tese foi fulano de tal contra o Estado, fala quem é a parte que tá lá, que gerou aquele precedente. Eu acho que é algo É que verdade. a gente pode, deixa aí meu Começar, pleito para trás, começar a pensar nisso aí. Com viu? certeza, é interessante. A gente faz parte da construção, então a gente precisa pelo menos ser citado, né? Exatamente. Sem dúvida. E sobre a questão de posicionamento. Recentemente eu tive no TST, semana passada, e como eu fiquei impressionado, conversei inclusive com o novel ministro Fabrício Gonçalves, fui lá no Estou indo gabinete amanhã dele, a proposta dele. tá ainda amanhã, mande meu abraço novamente, tá? Peguei até umas fotos, olha, doutor Fabrício, você esteve aqui no Ceará, num evento aí sobre os honorários, e fui muito bem recebido lá no gabinete e assisti a sessão da 6ª turma, que ele está integrando, e da 3ª turma. E eu fiquei impressionado como os ministros foram abertos primeiro a ouvir o advogado. Então, intervenções aqui, com todo respeito, criou-se uma tolerância a ouvir o advogado. Sustentação oral, que é 15 minutos, uns pedem para fazer em 10, outros pedem para fazer em 5, e ponto final. Não é só aí. O advogado ele ainda pode fazer as intervenções, questões de fato, questões de direito, questões de ordem, né, alguma esclarecer. questão. E advogados levantaram essas questões lá e foram ouvidos e julgamentos foram alterados Olha porque os ministros tiveram a intenção, a paciência, digamos assim, mas a intenção de fazer, de não ter compromisso com o erro. Eu acho que é muito importante você não ter compromisso com o erro. Sim. Você realmente ouvir aqui, não, o advogado me disse esse detalhe, eu vou reexaminar, nem que seja para trazer do mesmo jeito, mas reexamina a questão que o advogado está suscitando, né? Então, e fundamenta, né? O porquê. E Porque fundamenta. se é suscitado, você quer pelo menos que se dê a negativa, mas com a fundamentação que aquele tema merece, né? e eu vejo que esse, Jane, Patrícia, é um esclarecimento que a gente tem que fazer de modo institucional pela trace, porque muitas vezes o juiz, ele não conhece o que eu não gosto de chamar de Estatuto da OAB. Eu gosto de chamar de Lei Federal Lei Federal também, eu também comungo com o seu 8.906/94. pensamento. Porque quando fala em Estatuto da OAB, Parece que Essa não é nem uma coisa lei. bem- parece que não é nenhuma lei. Não é nem uma lei, muito menos federal. Pra Eu vocês- prefiro também citar como lei federal. Para vocês terem uma ideia, eu estava fazendo uma audiência uma vez e a minha cliente estava grávida. Uhum. E aí eu conversando com a colega, eu falei assim, ó, minha cliente tá grávida, vamos aqui pedir uma prioridade. Não tem na lei essa prioridade para cliente, né? Mas conversei com o juiz. Aí a colega falou assim, não, eu tô grávida também. A colega falou, eu tô grávida também. Eu falei, por que você já tava lá, já tinha alterado o artigo 7º A da Lei 8.906, já tinha essa previsão para mulher grávida. Quando nós sentamos lá para pedir a prioridade, aí a colega falou assim, ó, doutor, porque eu tô grávida e tudo. O juiz falou assim, não, mas não tem prioridade para advogada grávida, não. Isso deve ter seguramente aí uns 5 anos, pelo menos. Ele verdadeiramente não sabia, Jane. Ele não sabia. Não conhece e parece que muitas vezes não quer nem conhecer. Exato. Aí eu falei, excelência, só uma questão de ordem. Na verdade, a lei federal, quando eu falei lei federal, ele já ficou mais atento, né? Aham. A lei federal assim. Olha, doutor, não sabia disso aqui. Se eu soubesse, eu teria já dado prioridade e tal. Então, assim, muitas vezes A gente precisa ter essa Se- divulgação. se sabe? pensa que o papel do advogado ali, e eu digo porque tive uma sessão recente do TRT, onde eu tinha feito a sustentação e foi retirado de pauta e foi colocado de novo.
E a secretaria estava entendendo que não precisava mais colocar numa pauta presencial, porque já tinha sido feita a sustentação. Eu disse, não, precisa sim, porque eu posso fazer intervenções. Isso. Então ela tem que vir para a pauta presencial, porque eu posso levantar questões de ordem, questões de fato, questões que podem ser legalmente... Você fez a sustentação, muitos nem lembram mais do que você falou. Exatamente. Momento, você tem que estar lá atento. Mas eu acho que a primeira questão realmente é esse conhecimento. Essa questão dos causos que você falou Sim, agora. contam aí. Não era nem para contar. Eu até tenho causa para contar, mas a Brat vai lançar agora um livro exatamente com contos e causos da advocacia trabalhista. Vai ser lançado agora no CONAT, em setembro, né, lá em Florianópolis. E aí foi divulgado para quem quisesse escrever algum conto. Podia ser poesia, podia ser um conto qualquer. Tá ainda aberto? Não, já encerrou. Podia ser um caos. E aí eu contei, né? De uma situação que eu vivi há muitos anos atrás. E aí deve sair no livro, depois eu mando para você. Conta aí logo em primeira mão. Olha, é uma história comprida. Não, foi o seguinte. O que aconteceu? Eu sou advogada dos sindicatos eletricitários há muitos anos, né? E aí, um determinado grupo de pessoas publicou um edital para criar uma outra entidade sindical. Eu não vou dizer um grupo de trabalhadores, porque eu não tenho certeza se eles eram trabalhadores efetivamente. Mas um grupo de pessoas publicou um edital, nós ficamos sabendo, e eles iam realizar essa assembleia num sábado, inusitadamente no sábado, 6 horas da manhã, logo depois, dia 20 de dezembro. No dia que inicia o recesso. Aí, o que aconteceu? A gente tomou conhecimento, entramos com a ação para que fosse, pedindo tutela de urgência, para que fosse suspensa essa assembleia. Colocando que o sindicato representava toda a categoria, né, então que não poderia ser criado esse sindicato, que ia invadir a base de atuação da nossa entidade sindical, com a entidade criada desde 1936 e tal. E a juíza, para minha surpresa, eu estava no almoço de confraternização do encerramento das atividades da Justiça do Trabalho, né, no antigo Dallas, e aí eu tomei conhecimento que ela indeferiu a minha tutela. Para minha surpresa, eu fiquei muito surpresa porque eu achei que estava todos os elementos de prova, a fundamentação estava, né, apropriada, então não tinha razão para ela indeferir. E foi indeferido. Eu saí do almoço, não almocei, fui para o escritório, fiz a pedido de reconsideração, explicando para ela a urgência e a necessidade do deferimento. Ela já não estava mais no Justiça do Trabalho, já tinha ido para casa. Ainda não era um sistema virtualizado, né, claro. E aí, eu tentei conversar com ela, falar com ela, não tinha o contato dela, liguei para a diretora, através da diretora, me deu o telefone, ela marcou um horário, conversei com ela com mau humor, assim, tremendo, por eu estar incomodando já no início do recesso dela, e ela indeferiu, né, o nosso pedido de reconsideração. Então, eu tive que entrar com mandado de segurança no tribunal. Fui preparar o mandado de segurança de urgência, tinha que pegar a documentação, tinha que ir para o fórum fechado, aquela dificuldade, você tem que pedir autorização com o juiz de plantão, para você entrar no fórum, entrar na vara e pegar a cópia da documentação, depois tudo isso feito, e já no final da tarde, eu entrei com esse mandado de segurança no tribunal. Acionei o plantão do tribunal, o plantão do tribunal teve que ir para o tribunal, e aí à noite eu fui para o tribunal, já para tentar despachar com o desembargador. Só que o desembargador já tinha viajado para a fazenda dele, a 200 quilômetros de Fortaleza. Ele já não estava lá, e era o desembargador de plantão. Eu digo, mas isso aqui é urgente, a assembleia vai ser no outro dia de manhã. E aí vamos ligar para ele, tentar conversar, ele na estrada ainda. Aí quando ele chega lá, a gente consegue, através do assessor, conversar com ele. Expliquei a situação para ele, falei da gravidade, e ele reconsiderou a decisão, deferiu a liminar, e disse, assessor, prepara a decisão, que eu vou voltar. Como era físico, ele tinha que voltar. Ele voltou da fazenda, e chegou por volta de 2 horas da manhã. Foi, sério, isso aconteceu. Nós todos lá no tribunal, 2 horas da manhã, ele chega, assina a decisão, aciona o oficial de justiça de plantão, para no outro dia de manhã, 6 horas da manhã, tinha que estar antes disso lá no local da Assembleia. E a oficial de justiça foi, juntamente com todos nós,
E aí foi suspensa a Assembleia. Então foi, assim, uma grande maratona de... Mas esse, Mas com êxito, e né? parabéns, Com êxito. esses Parabéns. causos são importantes para a gente dar vida, né? O que a gente fala aqui sobre conhecimento, sobre persistência, sobre resiliência. Eu acho que é importante para ver, pro colega ver na prática como é que acontece, né? Desistir não é uma opção pro advogado. Minhas Exatamente. amigas, o bate-papo tá bom demais, mas Também tô achando. a gente vai se encaminhando aqui pro nosso final. E eu queria Engraçado, quando fazer... Você falou 1h30 de tudo isso. Pois Já é, tá já, com quanto tempo? já tá Acho que quase. uns 20 minutos ou 25. Já tá com quase 20 minutos só. Não, o papo é muito bom, Franca, é muito bom. 1h20. O que eu ia falar, meu Deus? Ô, Sim, perdão. as nossas perguntas aqui de, digamos assim, que já faz parte do nosso repertório, eu quero saber de vocês, né? A gente tem duas perguntas aqui principais que a gente gosta de fazer para os nossos convidados. Primeiro, se você pudesse escolher o momento da história do Brasil, história do Ceará, história mundial, nacional, que você quisesse ter vivido, pudesse viver esse momento aí por uma semana, se teletransportar, qual seria esse momento da história e por que você gostaria de ter vivido ele, ou melhor, gostaria de viver ele? Da história do Brasil? História do Brasil, do Ceará, nacional, um momento histórico, mundial, aliás, um momento histórico que é marcante para você. Se você pudesse voltar lá nesse momento e ter vivido, qual seria e por quê? Ter vivido porque você não estava presente ou você estava presente e não viveu? Ou você estava presente e viveu e queria viver novamente, ou você não estava presente. Por exemplo, um momento que eu gostaria de ter vivido era exatamente aquele momento da ditadura. Isso. Ser o advogado ali daqueles... Isso. daquelas isso. pessoas que precisavam daquele advogado ali do Sobral Pinto, né? Daquela coisa toda. Mais ou menos isso, diga Era aí. esse momento que eu queria ter vivido, assim, na prática. Até o doutor que recebeu a medalha agora, o doutor Benedito, né, falou, né, que viveu Viveu e foi vítima, Viveu e foi vítima, e eu queria ter vivido, porque na época eu era muito jovem e não me atentava muito, né, passava as coisas. Meu pai aqui era muito participante, meu pai era bem atuante nisso, mas eu queria ter vivido, né, e realmente ali já ser uma advogada, né, para tentar dar minha contribuição naquele momento tão difícil, né, de ditadura. É bem... Eu teria 2 momentos. Assim, na verdade, como você falou, eu pensei em 2 momentos. E o Pode segundo, falar. não, mas eu também tenho 2. O segundo momento seria exatamente na Constituição, nascimento da Constituição de 1988, em que abriu um leque. Ali eu era muito jovem. Foi há pouco tempo atrás, né? Eu era jovem e também já estava começando a atuar, né, na área do serviço social. Não, estava entrando, estava saindo do colégio indo para o serviço social. E naquela época realmente era bem interessante, mas eu não vivi o que eu queria ter vivido, já queria viver como profissional. Eu ainda era uma estudante, né? Eu vivi ativamente esse período da Constituição como estudante, né? Porque eu era um estudante muito atuante, então eu estava na rua nesse período, né? Nas mobilizações, nas campanhas, direta já, isso aí eu vivi ativamente, né? Então foi muito bom. Mas assim, você falou desse momento da época da ditadura, ser advogado, né? Dessa época, ou advogada, é difícil, claro, mas assim, eu lembro que houve a proposição na OAB de uma medalha em homenagem a uma mulher que tivesse uma carreira jurídica importante, né? E a proposta era que fosse homenageada Mirtes Souza, que é a primeira advogada lá do Rio de Janeiro, realmente uma atuação muito importante. Mas quando eu recebi o requerimento, eu fiquei pensando assim, eu digo, mas vamos homenagear... Claro que a Mirtes, ela é muito importante, né? Está na história, foi homenageada em vários locais, mas eu acho que nós temos uma pessoa que é uma mulher que foi fundamental nesse período, que é a Wanda Sidou, né? Então, eu digo, não, eu vou propor para o autor do requerimento que a gente mude, né, o nome da medalha, para no lugar de ser
Mirth de Souza, que seja Wanda Alguém Sidor. local, né? Que é local, e uma mulher que teve uma mulher corajosa, sabe? Teve uma atuação brilhante, que defendeu muitos presos políticos gratuitamente. Então, a pessoa concordou, né, com a minha sugestão, e a gente criou a medalha Wanda Sidor, que foi uma grande advogada, que atuou muito, né, de forma muito presente, muito ativa na época da ditadura, e tanto que o nome também do nosso plenário lá é Wanda Sidor, né, foi homenageada. E eu fui relatora desse requerimento. Então, realmente seria um período interessante para viver como profissional. Eu acho que eu gostaria. Mas por conta da minha atuação política, eu receio muito que eu fosse presa, né? Que eu fosse torturada, porque dificilmente eu ia me conter. Então, eu não sei. Mas um período também histórico, eu teria muita vontade, pela grande admiração que eu tenho a Simone de Beauvoir, eu acho que eu gostaria também de ter vivido na França naquele período, sabe? Que ela viveu. Ai, que legal. Né? Sartre e Simone de Beauvoir. Então, teria interesse também de ver nesse período. E a outra pergunta que a gente sempre gosta de fazer é se vocês pudessem escolher alguém para conversar por 1 hora. Essa pessoa pode estar viva, pode não estar mais viva. Conversar uma conversa aqui aberta, poder fazer perguntas. Quem seria essa pessoa? Olha, E por quê? Olha, tá bem presente essa pessoa, né? Está ausente, mas está presente na mente de todos os brasileiros, que foi exatamente Silvio Santos agora, que eu tive muita vontade de conhecê-lo pelo empreendedorismo dele, pela forma como ele leva o profissionalismo dele, né? Então, assim, levava, né, o profissionalismo dele, a forma como ele cresceu, né? Eu acho interessante essas histórias de quando de quando uma pessoa começa do zero e consegue realmente chegar pelos seus próprios méritos, né? Graças a Deus eu tenho isso na minha família, né? Nós, como eu te disse, só tivemos de presente a nossa educação. E com a educação a gente chegou onde a gente está hoje, né? Todos com seus próprios méritos, né? Então eu acho interessante pessoas que realmente conseguiram sair de uma situação até de miserabilidade, né? Ele foi um vendedor ambulante, então eu tive vontade de conhecê-lo, né? Uhum. Fiquei triste quando soube do falecimento dele, eu digo, agora pronto, eu não vou mais conhecê-lo, mas conheço as histórias, li a respeito, eu acho que ele tem várias falas bem importantes para a sociedade como um todo, eu acho bem interessante. E você, doutora Jane? Olha, eu queria conversar com muitas pessoas. Mas, assim, eu acho que a Wanda Sidor é uma pessoa que eu tenho profunda admiração e eu, com certeza, gostaria muito de conversar com ela, sabe? Seria uma pessoa que, por conta da própria dificuldade, eu acredito, né, na época, você vê que uma mulher, né, advogada, hoje em dia, né, na área criminal, principalmente, ela encontra muitas dificuldades e muitas barreiras, a gente sabe isso por vários colegas nossas, né, que relatam essas dificuldades, essas violações de prerrogativas, esses desrespeitos, né, assédios, são muitos tipos de questões vividas pelas mulheres, principalmente na área criminal. Você imagina uma mulher, né, advogando nesta área, defendendo preso político, comunista, né, naquela época. Imagine as dificuldades que essa mulher não enfrentou. Então, ela é de uma coragem, assim, que é difícil até a gente mensurar, né? Porque não é fácil. Hoje em dia não seria, imagine na época dela. Então, acho que ela teria muito a acrescentar na vida de qualquer pessoa, né? Eu acho que ela é uma pessoa que tem uma biografia riquíssima e tem pouca coisa sobre a Wanda Sidor. Na época que eu fiz o voto, né, a respeito da medalha, eu tive que fuçar muita coisa, conversar com várias pessoas, porque realmente não tem um livro que é escrito pelo irmão dela, um livro pequeno, mas não tem muitos elementos, então tem pouca coisa sobre a Wanda Sidor. E eu acho que ela é uma pessoa que tem uma biografia riquíssima e que merecia ter mais coisas, né, a respeito da vida dela, para que todo mundo tivesse, né, conhecimento e pudesse, inclusive, se inspirar na coragem dela, na determinação dela, na humanidade dela. É muito importante. Conhecer o passado é importante demais para você entender o presente e projetar o futuro também. Minhas amigas, mais uma vez agradecer, dizer que a expectativa minha como advogado trabalhista
é enorme na Trace. Foi realmente um voto de confiança, um voto de mudança, um voto de realmente a gente se sentir representado. Então, a felicidade de ter vocês aqui como representantes da Trace, felicidade de ter vocês aqui como advogadas trabalhistas, atuantes, como colegas, como amigas da advocacia, pessoas que realmente eu vejo todo dia, pelo menos que eu vou lá e estamos juntos e sei da atuação de vocês. E agora eu quero deixar a palavra aí aberta para que vocês deixem a mensagem final para o colega, para a colega que está nos ouvindo, também para quem não é advogado, para todos que acompanham o nosso podcast Amigos de Lei. Quer falar? Quando ela fala, aí acaba tudo. Mas tudo bem. Acaba tudo que eu digo. Que eu só faço assim, eu voto com a relatora. Sim, com a relatora. Não, pessoal, eu gostaria só de agradecer essa oportunidade. É uma oportunidade única, né? E deixar aqui a minha pessoa, a pessoa da Jane também, a pessoa de toda a diretoria da Trace, à disposição de todos os advogados e advogadas trabalhistas, para que sintam que realmente o que o Franco está dizendo é verdade, que a gente realmente está com uma proposta, né? Estamos avançando nessas propostas e nessa construção. E essa construção só vai ser possível com a presença de todos os advogados trabalhistas como filiados. Interessantíssimo que vocês, a partir de então, tenham essa vontade dessa mudança, né? Como o Franco falou, que está empolgado, queria passar essa empolgação para vocês e dizer que a gente realmente tem um propósito de juntar os advogados trabalhistas todos na associação para que a gente fique bem mais forte, para que a gente possa realmente lutar e conseguir todos os direitos que são inerentes ao advogado trabalhista. Com certeza, minha amiga. Eu queria agradecer, meu amigo, demais pelo convite. Adorei estar aqui hoje, né, conversando um pouco sobre a nossa atividade profissional, sobre a Trace, sobre esse novo projeto, novo momento, a expectativa que não só a advocacia eu sei que tem, mas que nós também temos, porque nós temos muito interesse em construir realmente uma entidade que possa ser bem recebida pela advocacia trabalhista, né, admirada pela advocacia trabalhista, represente da forma que a advocacia trabalhista merece ser representada, que a gente possa ter o respeito das instituições, como a gente já vem recebendo, né, esses contatos, parabéns, o prestígio que a gente vem já tendo nos nossos eventos, pelas pessoas que vêm participando, né, estão acreditando muito nessa nova gestão, que a gente vai construir muito, e esse é o nosso desejo, né, então a gente conseguiu, nós duas aqui, juntinhas, né? A gente conseguiu. A gente conseguiu reunir um grupo muito bom de pessoas que têm bons propósitos, que têm boas ideias, que têm vontade de realmente realizar um bom projeto, uma boa gestão na Trace. Então, esse é o nosso objetivo. A gente conta com toda a advocacia trabalhista. Venham com a gente, porque a gente vai construir uma entidade forte e à altura do que a advocacia trabalhista merece. E é importante aqui deixar registrado, né, que a nossa formação, eu, na realidade, não tinha um conhecimento profundo sobre a pessoa da Jane. Eu conheci a Jane dos movimentos, né, que ela estava sempre presente em todos os movimentos, muito atuante. Mas, assim, foi muito importante porque realmente eu chamei de casca de bala, mas a casca de bala no sentido de que as ideias que ela tem, elas são muito parecidas com as minhas. Então, assim, encaixou os mesmos gostos, a mesma vontade. Então, isso é importante para o engrandecimento da Trace, né? A gente se encontrou, foi um momento que a gente se encontrou, a gente se desencontrou, né, no começo, e se encontrou ao final, e a gente vai seguir essa linha, né, que tem realmente, eu estou aqui na função de ajudante, assim como ela também, a gente não tem a vice-presidente, a presidente, a diretora social, não, nós somos um conjunto, que juntos vamos construir a melhor Trace que nós já tivemos, né? E nós poderemos construir, se Deus quiser. Com certeza. Muito bom. E eu quero mandar aqui um recado para você, advogado, advogada trabalhista, esse
esse programa vai aqui no mês da advocacia, no mês do advogado, da advogada trabalhista e de outros advogados e advogadas também, mas puxando aqui para a nossa realidade trabalhista, tá? Nós falamos muito aqui, se você voltar esse episódio, tiver um pouco assim mais de atenção ao que a Patrícia falou, ao que a Jane falou, você vai pegar aqui verdadeiros insights sobre a atuação do advogado, da advogada em audiência, fora de audiência, o que a gente falou aqui sobre persistência, resiliência, enfim, volta esse episódio, é bom falar porque às vezes sai os cortes, Jane, e a pessoa não assiste o episódio todo. Volta o episódio que você vai ver tudo isso. E eu quero deixar aqui um convite, muita gente cobra, eu e o Rafael, quando estamos lá no fórum, nesses eventos, quando é que vai ser a próxima imersão? Nós fizemos uma imersão em audiência trabalhista, ano passado, 2023, eu, o Rafael e o Conrad, o juiz, foi assim, muito gratificante, estivemos lá com um grupo bem seleto de advogados e falamos ali desde o momento pré-audiência, dentro da audiência, como essa conversa com o cliente, com as testemunhas, como se preparar para a audiência de instrução, se a audiência for inicial, se a audiência for, enfim, todos os formatos. E vamos ter uma nova edição dessa imersão agora em setembro. Então, no final de setembro, inclusive, vou passar depois para trás. Quero contar com o apoio de vocês, tá? Nessa divulgação desse evento. E já vou deixar também aqui o nosso link para você conhecer mais e se inscrever. Vai ficar aqui também um link da Atrace, Atrace Associação, no Instagram. No Instagram. Você vai também... Peço que siga a Atrace e eu vou pedir também para vocês disponibilizarem depois um link, se tiver um link já para a pessoa entrar e já se associar, como é que faz, todos esses esclarecimentos. Teremos em breve, nosso site está em construção. Pronto, então vai ficar no episódio isso, e o que eu digo é, como advogado trabalhista associado, tá? Se associe, esteja presente, cobre, mas também contribua, que é muito importante esse fortalecimento da classe. Quanto mais o advogado for respeitado, mais você, advogado, quanto mais o seu colega for respeitado, mais você, advogado, vai ser respeitado também. E essa construção, ela se faz de modo institucional. Nosso papel aqui com esse podcast é falar sobre trajetória, trazer a realidade às vezes que não é tão perfeita como está nos livros, mas é a realidade que a gente vive. Eu acho que o advogado, às vezes, ele tem que parar um pouco do campo do ideal e vir para o campo da realidade. Então isso é muito importante. Fica o meu convite, assista todo o episódio e deixa aí seu comentário que depois a gente vai também respondendo tudo. A produção está me lembrando aqui, vamos falar dos nossos apoiadores de primeira hora, Uritu Cafés Especiais, Espaço Fateixa e Mispa Segurança. Muito obrigado você que esteve conosco até agora, você esteve em mais um Amigos de Lei e até a próxima.